Fala galera, e no Internacional foi um sábado bastante agitado. Isto porque o diretor esportivo Magrão, enfim, deu as suas explicações sobre o caso Luca Drummond e também sobre as conversas em que o seu filho ele jogasse no Inter. Magrão concedeu uma entrevista para o GE. Globo. Na sequência vamos trazer todos os detalhes e também que história é essa? Alan Patrick no futebol da Arábia Saudita. Os resultados dos jogos deste sábado foram benéficos ao Colorado e, é claro, o time para o jogo contra o Atlético Paranaense neste domingo no Beira-Rio. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, são muitos os assuntos e eu vou tentar resumir aqui o mais breve, até para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo. Sobre Magrão, ele concedeu aí, o diretor esportivo do Internacional, uma entrevista exclusiva para o GE. Globo, em que ele deu as suas explicações sobre as recentes polêmicas do caso, a contratação de Luca Drummond e também conversas que foram divulgadas pelo jornalista Thiago Suman sobre que o seu filho pudesse jogar no Internacional. Vale ressaltar que ele rechaçou usar o cargo para a entrada de jogadores no clube. O Magrão, que ele era empresário antes de virar dirigente e trabalhou em clubes dos Estados Unidos como o Seattle Sounders e também o Inter Miami, antes de chegar ao Beira-Rio em maio do ano passado para ocupar o cargo de gerente esportivo. O Magrão, nos tempos de empresário, ele manteve relação com os representantes André Pivetti e Michael Reynolds, este o agente do Luca Drummond. E o centroavante de 20 anos, ele chegou ao Inter no início do ano, após 2023, todo sem atuar lá na base do São Paulo e logo já foi promovido aos profissionais. E também ontem, o Thiago Suman, ele colocou e publicou um áudio sobre um áudio que o seu filho, o Pedro Rodrigues, hoje lateral esquerdo do Seattle Sounders, ele conversa com o Pivetti e disse que teria dado o aval do pai e do presidente para atuar na base do Internacional. O Magrão alega que esse episódio ocorreu em março e que ele mesmo foi contra a contratação do filho, apesar dele ter sido aprovado pela coordenação das categorias de base do Internacional, e também apresentou para os colegas do GE. Globo uma conversa em áudio com o Jorge Andrade, o diretor da base do Inter, como a prova deste assunto. Então, são algumas versões do Magrão, que até deve se pronunciar após o jogo contra o Atlético Paranaense neste domingo. Sobre Alan Patrick, a informação que chega é que o Al-Shabaab da Arábia Saudita, ele pode fazer uma proposta e apresentar um salário de 4 milhões de dólares anuais para o jogador, o que significaria 1.800.000 reais por mês. Ele recebe no Inter aproximadamente 1 milhão e, no caso, teria uma valorização salarial ainda maior no futebol da Arábia Saudita. Vale ressaltar que o Inter não tem interesse em negociar o jogador, ele que está afastado agora porque tem uma lesão no joelho, mas o Al-Shabaab, ele tem bala na agulha, ele tem dinheiro e pode sim apresentar uma proposta, e depende de como o jogador ele vai receber esse tipo de oferta. Sobre
os resultados da rodada. O Vasco venceu o Fluminense por 2-0, o Corinthians empatou em 1-1 contra o Bragantino, e mesmo que o Inter esteja hoje na 16ª posição com 21 pontos, o Corinthians com empate foi também a 21 pontos, só que com 22 jogos e 4 vitórias. O Inter ele tem 21 pontos e 16 jogos, tem muitas partidas atrasadas, mas não deixa de ser um alívio. Mesmo com esses jogos a menos, o Inter não ingressar nesta rodada no Z4 e agora terá a oportunidade de jogar contra o Atlético Paranaense neste domingo e precisa, é claro, da vitória até para acalmar a crise e também esfriar os ânimos. O Inter que deve ter a seguinte escalação: o provável time de Rocher, na lateral direita uma dúvida entre Igor Gomes ou Bruno Gomes, Vitão e Robert Renan na zaga, com Bernabé na lateral esquerda. Meio de campo de Rômulo, Thiago Maia e Bruno Henrique, na frente Gabriel Carvalho, Wesley e Ener Valencia, desta forma que se encaminha a escalação. Tava me esquecendo, sobre Samir, negócio muito bem encaminhado e o atleta que está no Tigres do México, ele deve assinar por um empréstimo de uma temporada, tendo a opção de compra ao final do vínculo de até 3 milhões de euros, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.